Olá, eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 21 de junho de 2020 e hoje daremos prosseguimento ao assunto nesse pretenso segundo de uma série de vídeos sobre esse tema bastante complexo e vamos focar a questão da distinção entre raça e etnia, que curiosamente é dominante no meio antropológico e sociológico e apesar da estreita relação entre esse segmento da academia e o progressismo de esquerda, não se absorveu claramente essa distinção. E eu pretendo mostrar aqui que essa distinção é realmente crucial para você compreender mais profundamente toda essa questão racial que nós temos colocada atualmente. Bem, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que raios é uma raça, que é um termo relativamente vago, mas que tem uma aplicação bastante concreta. E esse termo vem sendo desenvolvido intelectualmente já há alguns séculos, por meio de autores que fizeram classificações de raças, invariavelmente de uma forma a hierarquizá-las, sempre, claro, colocando a raça europeia, ou branca, ou caucasiana, como sendo uma raça superior. Mas as variações foram muito distintas, porque às vezes classificava-se como negros, ameríndios, asiáticos, e às vezes fazia algumas alterações, agrupava os esquimós numa categoria ou noutra, às vezes equivalia os ameríndios aos asiáticos, às vezes fazia algumas variações, mas o que era constante era sempre colocado a superioridade da raça branca. E essas classificações também se preocupavam com a questão da miscigenação. E durante muito tempo, apesar de várias outras propostas, passou a ser dominante a ideia de que a raça tida como inferior, ela definia o pertencimento de uma mistura de raças de acordo com um certo grau de mistura. Ou seja, basicamente, a grosso modo, se você misturava branco com negro, você passava a considerar aquela pessoa como se fosse negra, para todos os efeitos práticos, segundo essas distinções. Alguns estabeleciam graus de diluição, né? Por exemplo, se tem metade, ou um quarto, ou um oitavo de genética de uma raça ou de outra. Mas o fato é que esse conceito de raça é bastante problemático. Aliás, é extremamente impreciso, principalmente quando nós observamos na questão animal o que é uma raça e o que, sobretudo, é uma espécie. Não dá para entender uma coisa sem a outra. Então a primeira coisa que a gente tem que saber realmente o que é uma espécie animal, ou uma espécie biológica. Uma espécie é um grupo de indivíduos, uma população capaz de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Essa é a definição biológica, que tem lá os seus problemas, mas esses problemas não vão aparecer aqui. Para efeitos do que nós estamos tratando, essa definição é perfeita. Ou seja, se dois indivíduos qualquer, um macho e uma fêmea, cruzam entre si e os descendentes são férteis, então eles pertencem à mesma espécie. Você já vai ver que até fica meio óbvio qual que é o problema, né? Então por que você consideraria dois machos da mesma espécie? Mas isso aí são questões que a gente consegue superar mais tranquilamente. Sempre que você tiver, então, dentro de uma espécie, uma variação de aparência significativa ou de características visivelmente significativas, ou seja, uma manifestação fenotípica, ou seja, o genótipo é o código interno do DNA e o fenótipo é aquela característica que se manifesta externamente. Então, sempre que você tiver dentro de uma mesma espécie grupos com características fenotípicas muito distintas, você os considera como raças. O exemplo mais tranquilo de todos que a gente tem, que é muito emblemático, é dos cães, né? Nós temos uma variedade enorme de raças de cachorros. E você observa, e vamos ser sinceros, no primeiro momento é difícil acreditar que um dog alemão, aquele monstro lá de quase parece um cavalo, e um pincher são da mesma espécie. Mas são, porque eles são geneticamente compatíveis. É possível cruzá-los entre si. É claro que você vai ter algumas dificuldades aí práticas, né? Mas geneticamente eles são sim compatíveis, é possível misturá-los. Se eles são capazes de cruzar entre si, gerando descendentes férteis, então eles pertencem à mesma espécie, apesar da radical diferença de aparência entre essas raças distintas de cães. E essa questão do descendente fértil é crucial para evitar alguns problemas, porque às vezes é possível cruzar espécies diferentes, mas gerando descendentes
híbridos mais inférteis, como por exemplo o famoso caso de cavalo e jumento, que são espécies diferentes, mas como são aparentados, é possível cruzá-los, só que os seus descendentes, os burros ou mulas, não são férteis, então eles não podem gerar outros de si próprios. Então essa é a primeira característica. Isso aplicado à espécie humana é autoevidente. Toda espécie humana é compatível, capaz de cruzar entre si. O que vai diferenciá-la efetivamente são esses fenótipos. Não só a cor da pele, que é o que salta aos olhos mais imediatamente, mas também o tipo de cabelo, que às vezes é capaz de fornecer elementos de identificação até mais precisos, examinados com mais cuidado. Os traços também. Algumas características mais genéticas, como por exemplo, ter maior ou menor resistência a tal ou qual doença, ou maior ou melhor adaptação a tal ou qual enzima ou substância. Por exemplo, a questão da intolerância à lactose. Os brancos europeus são muito mais adaptados ao consumo de lactose do que, por exemplo, negros e ameríndios. Eu, por exemplo, que sou uma mistura de todas essas raças, tenho os meus problemas com intolerância à lactose, mas de uma forma atenuada, porque eu sou um representante perfeito dessa mistura completa brasileira, negro, índio e branco. Então é isso que tem que ter em mente. O que é uma raça? É isso, essa aparência externa fenotípica, que no entanto em nada afeta a questão reprodutiva. E aliás é um ponto muito crucial, é que apesar dessa diferença toda, ela é essencialmente desprezível para qualquer efeito prático, porque eles continuam sendo perfeitamente compatíveis. E o mais curioso, é perfeitamente possível que, por exemplo, dois irmãos arianos, aqueles louríssimos, dois irmãos de repente terem um fator RH, um tipo sanguíneo diferente, e um não pode passar o sangue para o outro. E é perfeitamente possível você catar aquele africano, aquele aborígene, aquele índio lá do outro lado do mundo, e o sangue dele ser compatível e poder transferir. Percebe como que a humanidade é uma espécie única e é perfeitamente compatível entre si num nível que transcende as nossas impressões iniciais? Lembra do tanto que se fala em sangue negro, sangue branco, apesar de todos serem vermelhos, e ainda tem essa questão de que a compatibilidade sanguínea ela perpassa completamente a humanidade e perpassa as raças. Então vamos ver um ponto, chegando ao ponto mais elementar, mais fundamental, é que o que mantém, por exemplo, as raças dos cães relativamente estáveis é basicamente a intervenção humana. Se a gente solta todas as raças diferentes de cães num ambiente natural e deixa eles se virarem, muitos não vão nem sobreviver, né? Não tem como um infeliz de um pug ou de um sei lá, aquele cachorrinho menorzinho, todo deformadinho, sobreviver no ambiente natural. Outros vão prosperar, mas provavelmente que eles vão estar mais adaptados são tipos pastores alemães, porque são mais parecidos com lobos. E eles vão cruzar entre si, e a tendência é que com o tempo essas diferenças de raças vão se miscigenando e vão diminuindo. Apesar de que vai ficar alguma coisa, provavelmente, por uma variação fenotípica aleatória. Geralmente, colocados em ambiente natural, essas distinções de raças começam a se diluir, porque as espécies, os indivíduos cruzam entre si. Geralmente, quando você tem, por exemplo, espécies muito parecidas, mas de raças distintas, como, por exemplo, variações de cor de pelagem de onças, ou como, por exemplo, a diferença entre uma jaguatirica e uma onça, isso ocorreu porque essas espécies, no momento histórico evolutivo, se separaram e foram colocadas em ambientes diferentes, relativamente isolados. Lá elas se especiaram e aí depois, por um outro processo geográfico qualquer, elas se reencontraram e já não eram mais compatíveis. Mas se elas forem compatíveis, a tendência é que a demarcação de raças se perca. Então, qual é o ponto? O que mantém mais fortemente a demarcação das raças, da aparência fenotípica na espécie humana? É a cultura. Qual que vai ser o seu principal obstáculo para você, por exemplo, você que é um brasileiro, se relacionar com uma chinesa? É o idioma. Você não vai conseguir falar, não vão conseguir se entender inicialmente. Se entenderem, vão ter backgrounds culturais completamente diferentes. Ou, por exemplo, uma mulher brasileira com um árabe, são religiões diferentes, são costumes diferentes, e as próprias culturas se segregam espontaneamente. As pessoas evitam, às vezes, se relacionar
entre raças diferentes por questões culturais. Porque se você remover completamente essa dimensão cultural, principalmente a depender do impulso sexual masculino, meu amigo, esse não vai ser o critério seletivo de desejo sexual. Você pode pegar o ariano lá mais racista do mundo, mas se depender do impulso sexual dele, ele ainda vai preferir uma negra bonita do que uma branca feia. Claro, isso estou falando do impulso físico, para efeito de ato sexual. Não estou falando de casar, porque casar já é uma questão cultural. Então, o que mantém a espécie humana segregada é a questão cultural. E aí é que acentua muito mais as diferenças. Porque o que é mais estranho para você? Chegar uma pessoa de um fenótipo totalmente diferente do seu, não importa se você é completamente negro e chega um branquinho, mas vocês falam o mesmo idioma, tem o mesmo background cultural, ou chega uma pessoa que às vezes tem a mesma aparência que você, até indistinguível, mas tem uma cultura completamente diferente, vocês nem entendem o idioma. Então, note que a questão cultural é muito mais relevante que a questão, pura e simplesmente, física. E é ela que acaba mantendo as raças minimamente segregadas por questões de costumes que nós precisamos, em geral, evitamos nos misturar, não só por motivos, pura e simplesmente éticos, mas sobretudo religiosos. Às vezes as nossas religiões nos impedem, nos restringem nesse sentido. E é exatamente dando mais importância a essa dimensão cultural do que a dimensão pura e simplesmente física, que se tem a distinção entre etnia e raça. Raça é quando você aponta principalmente a parte física. Etnia é quando você acentua principalmente a dimensão cultural. Por isso que há um certo consenso hoje na antropologia que você categoriza os grupos humanos não exatamente como raças, mas como etnias, porque essa dimensão cultural é excessivamente importante para ser negligenciada. E aí vem a questão crucial. Por que essa distinção entre etnia e raça, que inclusive é um dos principais mecanismos para abolir a ideia tradicional de hierarquia de superioridade entre as raças, que é a base do racismo, por que essa distinção não foi absorvida pela militância racialista? Tem uma série de motivos, mas eles podem ser sintetizados primeiro no motivo perfeitamente compreensível, que quando raças distintas estão integradas numa mesma cultura, a diferença cultural tende até a desaparecer. Você pode ter um negro, um branco, um índio, pela aparência, e os três falando o mesmíssimo idioma, compartilhando a mesmíssima cultura, tendo a mesma religião, frequentando os mesmos espaços. Ou seja, a segregação cultural às vezes deixa de funcionar, mesmo para pessoas de fenótipos completamente diferentes. No entanto, isso aí também tem o reverso, porque tende a esconder as situações onde se dá o contrário, onde apesar de estarem convivendo no mesmo ambiente, no mesmo território, e às vezes até com o mesmo idioma, continua havendo uma demarcação cultural clara. Nós temos casos, sim, de diferenças raciais, de pessoas que convivem no mesmo espaço, mas onde há uma clara distinção, por exemplo, de prática religiosa de um grupo para outro. E ainda continua havendo um certo grau de segregação e de background cultural. Isso a gente vê no nosso dia a dia. Nós podemos ver, por exemplo, em especial devido à distinção socioeconômica, que às vezes brancos e negros, além da aparência, também estão separados por um background cultural, onde uns têm um universo cultural diferenciado dos outros, um universo artístico que uns praticam, outros não, uns frequentam determinados nichos culturais, outros não, até às vezes o modo de falar é diferenciado. Isso, claro, vai variar enormemente, tanto nas situações onde as diferenças efetivamente desaparecem, quanto naquelas onde elas se afirmam de forma muito crucial. E aí é que está o principal problema dos movimentos racialistas atuais, é não lidar devidamente com essa questão da distinção cultural, que continua sendo crucial, e reduzir tudo como se fosse uma simples questão de cor da pele. Ah, eu acho que aquilo lá é inferior por causa da cor da pele. Não, animal! Se alguém acha que um é superior ou inferior, é por causa da estrutura cultural. É porque ele considera que a sua cultura desenvolveu uma tecnologia, uma ciência, uma capacidade de produção que os torna até moralmente ou tecnologicamente superiores. É aí que reside a sensação de superioridade, de distinção, de segregação, é a capacidade de produção de conhecimento. Ou seja, uma essência puramente cultural. E essa distinção tem sido sistematicamente omitida, eliminando
as principais chances de se realmente fazer uma compreensão mais lúcida dessa questão racial. E isso, lastimavelmente, é em grande parte de propósito, exatamente para esconder sua diferença, principalmente por fatores econômicos, de objetivos econômicos. Mas eu vou ficando por aqui, porque o objetivo dessa série é fazer vídeos mais curtos. E essa questão da distinção entre etnia e a consideração dos valores culturais associados às raças é absolutamente crucial. Sem isso não dá para entender todo os fatos que eu tenho que desenvolver mais adiante. Não sei em quantos vídeos a gente vai tratar disso. Mas hoje é o dia 21 de junho de 2020. Eu sou o Marcos Valério XR. Muito obrigado por sua atenção. Até o próximo vídeo.